Vista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nessa entrevista, Dr. Wilson Fernandes faz uma análise sobre a reforma trabalhista já em debate na Câmara Federal. E eu esclareço que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região abrange a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Muito obrigada por estar conosco. É recorrente a afirmação que a consolidação das leis do trabalho envelheceu e não acompanhou, não se ajustou aos tempos modernos. Eu quero saber se, no seu entender, o projeto de reforma que está lá já tramitando na Câmara, se ele é um projeto inovador. Não é inovador. Ele trata de algumas questões que são muito importantes, são recorrentes, como você disse, mas ele é apresentado, essa é a minha preocupação, ele é apresentado como uma solução para uma série de problemas do país, das empresas. E esta é a minha preocupação, de que ele seja, por desinformação, ele seja visto como esta solução, que ele não é. Ele apresenta alguns aspectos positivos de alteração da legislação trabalhista, mas que não precisariam ser tratadas no contexto de uma reforma trabalhista. Bastariam algumas alterações pontuais da legislação para que alguns aspectos positivos do que está sendo proposto fosse adotado. Agora, achei interessante que o senhor fez uma menção a um dos lados da relação do trabalho, que são as empresas. O senhor não falou o lado do trabalhador. E eu vejo também que as representações trabalhistas, sindicais, estão muito preocupadas. Há uma razão por parte da representação do trabalhador para estar preocupado com essa reforma que está em debate? Sim. Eu participei recentemente de uma audiência pública para tratar da reforma trabalhista. Foi conduzida por um representante do Ministério do Trabalho, foi organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seção aqui de São Paulo. E nesta audiência pública, ao apresentar a reforma trabalhista para quem participava do evento, o representante do Ministério do Trabalho disse textualmente que a reforma trabalhista parte de duas premissas básicas. A primeira é de que não vai haver prejuízo nenhum para o trabalhador. E a segunda é de que as entidades sindicais estão suficientemente maduras para esta nova realidade. Eu argumentei na ocasião que, se essas são as premissas da reforma trabalhista, ela está fadada ao insucesso. Por duas razões básicas. Primeiro, se não vai haver mesmo retirada de nenhum direito trabalhista, a reforma é desnecessária, porque a lei trabalhista estabelece o mínimo. E acima do mínimo, quem quiser pode dar o que quiser. E essa questão da negociação, que parece ser a grande preocupação dos trabalhadores, entendendo que pode abrir a possibilidade da negociação, em que o negociado fique acima daquilo que foi legislado. Isso pode acontecer? Pode. Se a proposta de alteração legislativa for aprovada como aí está, pode. É bem verdade que o que ela estabelece é que o que for negociado tem força de lei, né? Basicamente, que fique acima da lei. Ela estabelece que o que for negociado tem força de lei. Mas uma das premissas da reforma é de que as entidades sindicais estão suficientemente maduras para essa nova realidade. E eu posso dizer com absoluta certeza de que não estão. Hoje eu ocupo o cargo de presidente do tribunal. Anteriormente eu ocupei o cargo de vice-presidente judicial por 2 anos. Ao vice-presidente judicial no nosso tribunal, cabe, entre outras tarefas, realizar audiências de dissídio coletivo. Basicamente entre sindicatos de empregados e patrões ou sindicato de patrões. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade que os sindicatos de empregados, especialmente, não estão maduros para essa negociação. E
além da questão da maturidade, é preciso considerar um aspecto importante, que nós estamos num período de desemprego, nós vivemos uma crise de E a emprego. reforma pode incentivar o empregador a abrir vagas? Este é o grande ponto, esse é o grande ponto. Vê essa Esse é o grande perspectiva? O senhor equívoco. vê essa? Não vejo. Eu acho que esse é o grande equívoco da proposta. Eu não acredito que a reforma da legislação, tal como proposta, vai gerar empregos. Alguns aspectos dela são positivos, mas eu acho que não cabe, veja bem, não cabe ao juiz defender esta ou aquela posição por força da própria natureza do cargo. Ao juiz cabe aplicar a lei como ela seja posta pelo Congresso Nacional. Cabe às entidades sindicais de empregados ou de empregadores defender os seus pontos de vista no Congresso. Uma vez alterada a legislação, o juiz é escravo da lei. Mas acho que ao juiz cabe sim alertar para o equívoco dessa argumentação de que uma reforma trabalhista vai gerar empregos. Mas eu vi eu tenho visto alguns argumentos de que o empregador brasileiro tem medo de empregar pela insegurança em relação às leis do trabalho e também pelo discernimento, pela atuação dos juízes do trabalho. Tem fundamento essa compreensão? A Justiça do Trabalho, ela tem historicamente uma tendência de proteger o trabalhador? Não, eu acho que é um outro equívoco. O que acontece... Para encerrar. O que eu acho? A legislação trabalhista efetivamente protege o empregado, porque o legislador considera que o empregado é a parte mais fraca dessa relação jurídica. Quando o juiz aplica a lei que é protetiva, passa a impressão de que o juiz é que está protegendo o empregado, quando não é verdade. O juiz aplica a lei que protege. A lei é paternalista? A lei, eu acho que a lei, ela protege a parte mais fraca. Ela protege a parte mais fraca. E acho que em períodos como esse é importante que ela proteja mesmo. Daí, ao se falar em negociado, sobre o legislado, eu tenho uma grande preocupação, porque em períodos de desemprego é muito sedutor o argumento de que uma eventual retirada de direitos vai gerar novos empregos. Eu acho que esse é o grande equívoco da lei. Tentar convencer a população de que uma alteração legislativa vá gerar novos empregos. Não entendo que isso não é. O que gera novos empregos é a reativação da atividade econômica. Nós acabamos de ver no Jornal da Gazeta a afirmação do ministro Meirelles de que o PIB no último trimestre teve uma retração. É isso que gera desemprego, não é direito trabalhista. Bom, eu não vou discutir economia com o senhor agora, o nosso tempo terminou, mas eu espero que o senhor volte para falarmos, porque esse assunto vai longe. Sim, vai. E certamente o debate está começando. Estou sempre Muito às ordens. obrigada, uma boa noite.